Qual que é a hora de você se retirar da relação que você está ou pensar sobre o assunto? Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Sônia Trindade e eu estou aqui no programa de Estilo para a gente fazer mais um vídeo. Eu sou psicanalista e terapeuta de sexualidade. Então eu convido vocês primeiro a seguir a gente no nosso canal e nas nossas redes sociais. E hoje eu vim falar sobre um tema bem legal com vocês que eu acho bem interessante, que é: qual que é a hora de você se retirar da relação que você está ou pensar sobre o assunto? Eu trouxe para vocês hoje 5 sinais de que você tem que pensar em relação à relação que você está. Se está na hora de você se retirar dessa relação ou se você precisa repensar em relação a essa relação, tá? E eu digo, meninas, aqui para vocês sempre que cada caso é individual, né? Você precisa se identificar não só com isso que eu tô falando, mas às vezes procurar os outros recursos que você tem antes de tomar uma decisão. Mas que é importante que você entenda que nós estamos falando aqui de uma maneira geral, mas que cada caso é um caso, que é importante você ter alguém para poder te acompanhar no processo, e eu falo de profissionais. O primeiro sinal que eu coloquei, que eu acho importante a gente repensar: quando você está sendo ignorada ou quando você está sendo menosprezada na sua relação. E o que é menosprezada? Né? É desconsiderada. Quando você está naquela relação de peso, da qual a pessoa ela não valida a sua fala, não valida a sua posição, né? E fica parecendo que, igual, tipo assim, tem gente que chega aqui no consultório e fala: eu tô falando com as paredes. Ai, não adianta eu falar com ele. Ai, o que adianta eu falar? Quando você chega nessa fala, se essa fala já vem de um processo que eu falo demais, eu preciso parar e repensar. Por que eu estou com uma pessoa que não me considera e que menospreza a minha opinião? É muito importante isso ter relevância. É muito importante que a sua parceria, ela pode não concordar, porque concordância é uma coisa e entendimento é uma coisa. Mas é necessário que ela valide o seu sentimento em relação àquilo. Não é concordância, mas que ela não menospreze e nem que ela desconsidere o que foi dito ou o sentimento que está dentro daquele processo. O segundo tópico é quando você se sente distante de si mesma. Você já teve em uma relação da qual você não se reconhece mais dentro da relação? E por que isso acontece? Porque a gente acaba desfazendo o que a gente gosta, desfazendo os nossos lazeres para poder se manter na relação. Exemplo: eu gosto de samba, ele gosta de rock, mas eu parei de ir pro samba e acompanho ele no rock. Eu não frequento mais a casa da minha família e nem as minhas amigas, eu não saio mais com as minhas amigas. Eu saio com os amigos dele e vou frequentar a casa da família dele ou dela, né? Tanto faz, aqui a gente tá falando do casal, mas tanto faz, porque tem mulheres e tem homens que são tóxicos. Então, quando você nem come mais o que você gosta, porque você prefere abrir mão de comer algo que você gosta, porque eu prefiro fazer para evitar o problema. Isso é um problema. Primeiro, porque o lazer, né, ele faz muita diferença dentro da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Então, quando você não está fazendo isso, vai ter outros fatores que já vai alterar o seu humor. E o seu humor dentro dessa relação já vai atravessar outras situações que não era necessário. Então, é muito importante que dentro da relação você consiga manter a sua individualidade a si mesmo. Eu não estou falando de individualidade de ser egoísta. Eu estou falando da sua individualidade, você frequentar, comer algo que você realmente gosta, mesmo que a sua parceria não goste, ou combinar, né, de sair para um lugar que você gosta, depois sair outro lugar que a outra pessoa gosta. É muito importante você entender quem é você e o que você é dentro daquela relação. Tá? Você precisa de somar dentro dessa relação, é muito importante. Terceiro tópico: quando não existe o interesse mútuo. Né? Quando somente eu faço um movimento para que essa relação
continue. Eu recebo muito essa demanda e, infelizmente, eu recebo essa demanda dos dois âmbitos, né? Tanto de homens quanto de mulheres, né? E casais homos também. Que a pessoa, eu estou lutando sozinha. Você já está nessa situação de lutar sozinha ou lutar sozinho? É muito importante que você entenda isso, que você entenda se esse esforço está sendo mútuo. E tem uma vertente que eu quero lembrar aqui e que quero deixar bem frisada, que às vezes a pessoa ela não tem naquele momento da relação a capacidade de lutar, né? A pessoa está no processo depressivo, a pessoa está no processo de ansiedade, a pessoa está passando algum processo de demanda da vida dela, da qual ela naquele momento não consegue passar por esse processo junto com você, ou a pessoa não quer. Tem diferença, tem muita diferença. Então, é necessário entender isso. Eu entender se o outro não tem essa capacidade, se naquele momento ele está passando alguma questão, principalmente de saúde mental, e não consegue administrar as emoções dele e me acompanhar nesse processo, ou se ele não quer. Então, o quarto tópico é quando a compreensão se torna extinta, né? Esse faz fala um pouco do primeiro tópico, mas é diferente no sentido da qual eu não sou compreendida em relação a várias demandas, né? Isso principalmente dentro de casa, sabe? Quando tem quesitos aí familiares envolvidos principalmente, quando envolve filhos. Quando envolve filhos é muito, muito, muito importante parar, pensar, conversar, entender os processos, porque quando eu tenho uma compreensão extinta, né, da educação dos meus filhos, eu estou vendo aí uma queda de braço entre o casal. E isso faz com que os nossos filhos entendam que eles têm lacunas que eles podem entrar para poder chantagear um dos lados. Então, quando eu sei que a minha mãe que deixa tal coisa, eu vou lá e vou pedir para minha mãe. Quando eu sei que é o meu pai, eu já vou direto, porque eu já sei que ele vai deixar. Ou eu vejo que eu consigo chantagear ambos ali em relação ao relacionamento. Então, é muito importante a gente parar e prestar atenção nesse tópico. E o quinto tópico, para a gente fechar hoje, é quando eu sinto que eu já não estou mais no meu lugar. Quando eu demoro demais a voltar para casa, eu prefiro estar no serviço. Quando eu prefiro passar em algum lugar. Quando eu prefiro estar na companhia dos meus amigos, né? Quando eu prefiro não estar com aquela pessoa, né? Quando o ato de estar junto já não é mais prazeroso, virou obrigação. Né? Virou uma demanda de que... E às vezes a gente faz muito isso sem ver, sem perceber. Eu só enrolo no trabalho. Eu só marco cliente, paciente, no meu caso, para mais tarde. Né? Então, às vezes é imperceptível, é uma fuga, né? Você está fugindo e não está entendendo o que está acontecendo. Então, é muito interessante vocês, de uma forma geral, entender um pouco desses tópicos, compreender. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, entrar em contato com a gente também nas nossas redes sociais, @Sônia Trindade Terapeuta. Eu aguardo vocês aqui com a gente nos próximos vídeos. Muito obrigada!